Eu começo a edição de hoje, desta sexta-feira, falando de saúde. A gente vai falar sobre psoríase. Você sabe o que é isso? As causas e também o tratamento? Para falar sobre esse assunto, está aqui comigo no estúdio a dermatologista Daiane Corrêa Rost. Muito bom dia, bem-vinda. Bom dia, obrigada, Lu. Psoríase. O que é a psoríase? É uma doença geralmente que surge em qualquer momento da vida da pessoa. É uma doença crônica, infelizmente não tem cura, mas ela tem controle e é muito comum, só que pouco diagnosticada. E nos últimos anos foi assim um boom na medicina os tratamentos para psoríase, que mesmo a gente sabendo que não tem cura, mas a gente consegue um controle bem importante. Quais as causas, Daiane? Existe uma causa específica para a psoríase? Não existe uma causa única. Na verdade, na prática clínica, o que mais a gente percebe é que ela está muito interligada com o emocional ou pós-trauma. Alguém que teve alguma perda na família, algum caso assim de separação, né, conjugal, qualquer tipo de trauma. E também causas, a queimadura, acidente, né? Então, pode desencadear a psoríase, mas não existe uma causa única. Então, qualquer pessoa pode desenvolver, a qualquer momento da vida, a psoríase? Qualquer momento da vida e qualquer pessoa pode desenvolver. Inclusive, a gente tem hoje um número altíssimo de jovens, né? Pelo momento assim mais de ansiedade, né? A gente acaba recebendo muitos pacientes jovens na clínica. Sintomas. Quais os sintomas que identificam essa doença? Geralmente, ela começa com algumas placas pequena, pode ser mais esbranquiçada, dependendo do tom da pele, outras mais avermelhada. Pode vir ou não com descamação, a grande maioria vem com descamação. E ela tem um prurido, né, que é a coceira ali no local. Ela pode ser de forma localizada, então só um localzinho ali do corpo, como ela pode ser de forma mais disseminada, né? E isso pode evoluir também. Às vezes ela inicia de uma forma mais localizada e de repente ela vai tomando outras regiões do corpo e evolui. Geralmente ela fica durante quanto tempo? Existe um período que ela fica ali aparente no corpo e volta a reaparecer? Não tem um período certo assim para ficar. Quando o paciente ele é diagnosticado precocemente, a gente consegue controlar um pouco mais a doença no início, mas dizer assim que ela vai ter cura, não tem. Então a gente tem um controle maior e não tem assim como depende muito do emocional do paciente. Então muitas vezes a gente inicia o tratamento dermatológico da lesão, mas conjunto a depender de como está o estresse, o emocional, a gente também tem que iniciar um tratamento com psiquiatra ou com terapias, que é uma das coisas que mais interfere para ter resultado, né? Você falou em tratamento. Então, como é que é feito esse tratamento que você falou que você utiliza também o apoio de outros profissionais, né? Isso, tratamento multidisciplinar em alguns casos. Às vezes a gente sozinho, na dermatologia, a gente não consegue ter controle da doença. E outros tratamentos, antigamente era usado muito corticoides via oral, hoje em dia a gente praticamente não usa mais, usa corticoides tópicos. E existe hoje uma medicação que foi um boom assim, a nível, né, mundial, que é os biológicos. E aí esses biológicos vieram como divisor de água assim, no tratamento da psoríase. Ele não promete cura, né? Porém, ele tem um grande controle da doença. É uma medicação que a gente pede via SUS, né? A gente faz alguns relatórios e comprovando que os tratamentos anteriores convencionais não teve tanto efeito, então a gente entra com esse pedido e consegue esse tratamento com os biológicos via SUS. Como é que é feita essa investigação até chegar no diagnóstico? Porque não é um diagnóstico aparentemente fácil, né? Não, é um diagnóstico clínico, mas em alguns casos a gente até pede biópsia quando ele é muito assim interrogado, né? Mas a maioria do diagnóstico é clínico mesmo. Então, é o tipo da lesão, é o decorrer, é como que ela está evoluindo, a resposta dela ou não com a medicação. E a partir disso, a gente consegue traçar um melhor tratamento para o paciente. Certo. Existe uma forma de prevenir em uma pessoa que nunca teve essa doença? Olha, prevenção, a gente engloba muita coisa, né? Que é muito estilo de vida, essa questão emocional, você tentar ter um equilíbrio em relação a tudo. Mas a gente não está livre porque ela também pode surgir após alguns acidentes, né? Queimaduras,
Qualquer estresse que o organismo sofreu ou que o psicológico sofreu pode vir acompanhado aí, não é de imediato, mas às vezes acontece com 1 mês, 2 meses, 3 meses depois. Então, na hora da gente fazer a anamnese, fazer a consulta do paciente, quando a gente suspeita de psoríase, a gente busca um pouquinho o passado do paciente. Geralmente, a gente consegue encontrar uma causa bem associada. Já teve caso, doutora, que apareceu uma vez e não voltou nunca mais? Tem alguns casos, assim, que eu tenho pacientes mesmo que teve há muitos anos atrás e não teve mais a evolução. E quando quer surgir, ele já sabe os meios, como tratar, manter a pele sempre muito hidratada, começa com os tópicos e a gente consegue ter um controle bom, assim. Mas não é a maioria, isso é a minoria. Geralmente, ela acompanha mesmo aí os pacientes. Geralmente reaparece no mesmo local ou vai se espalhando? Se espalha. Pode ser só localizada. Eu tenho pacientes que têm só embaixo do pé, e um pé só, um exemplo. Eu tenho paciente que tem só em cima do pé. E tenho pacientes que têm disseminado. Já teve pacientes das 2 pernas. Então, assim, geralmente ela vem insistindo só naquele local, mas em qualquer momento ela pode disseminar. Certo, queria muito agradecer sua participação. Muito Eu que obrigada. agradeço.